raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Eu tenho um convite duplo para vocês. Um deles é um convite mais seguro, quer me acompanhar enquanto eu dirijo da maneira mais tranquila possível, sem manipular o celular, sem colocar em risco ninguém, como se praticamente eu estivesse falando sozinho. Então esse é um convite bastante confortável e sem maiores sobressaltos. Outro convite é um pouquinho mais arriscado, um pouquinho mais radical, que é me acompanhar enquanto eu faço, enquanto eu me aventuro por raciocínios, pelo menos por mim, nunca dantes navegados, né? Porque eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que estão um pouco soltas, tal, e quando eu decido gravar e compartilhar aqui no Roda e Avisa, isso acaba sendo para mim ocasião para, primeiro, para ver se, ao ouvir, se eu mesmo acho que as ideias fazem sentido, né? Para se elas se concatenam, né? E caso elas façam algum tipo de sentido, para eventualmente plantar a mesma semente de inquietação aí na cabeça de todo mundo. Vamos ver se isso vai funcionar. A pauta hoje tem a ver com dois temas que me fascinam. O primeiro deles é complexidade, ligado também um pouco aí à teoria do caos. Não que eu seja um grande expert, é que simplesmente o tema me interessa e eu estou tentando aprender mais a respeito. E o segundo é sobre alguma coisa que eu estou tentando sobreviver que é o que eu consideraria aí uma mudança, né, mudança bastante dramática na química, na física, na dinâmica das discussões sociais, da maneira como as pessoas se comportam, como os ciclistas andam na contramão. Bom, realmente algumas coisas são, para mim, bastante desconcertantes. Então vamos ver se no trajeto eu consigo traduzir de alguma maneira ou associar esses dois temas de uma maneira minimamente lógica. Vamos lá. A questão é a seguinte. Vamos começar pela questão que eu acho que é mais interessante, de complexidade. Eu me envolvi durante um bom tempo com a questão das tecnologias exponenciais, etc. e tal, e eu achei que isso era insuficiente, porque, convenhamos, exponencial, cara, faz gerações e gerações, né? Desde Galileu, antes disso, álgebra, aritmética, não é um conceito assim tão extraordinário. E no raciocínio exponencial, duas coisas me perturbavam. A segunda era a absoluta indiferença, né, a questões culturais, contextuais, econômicas, né, como se tudo fosse automático, como se tudo fosse universal, que eu acho que não é. Segunda, a questão do impacto, né, que isso tem no planeta, as transformações que isso causa. E terceiro, uma relativa prioridade na visão. Eu acho que é uma visão bastante primária. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais pelo tema de complexidade, que eu acho que é mais rico, né? Eu até vou colocar um link aqui depois na descrição desse vídeo, para convidar vocês para um curso gratuito do Instituto Santa Fé. Santa Fé é instituto nos Estados Unidos. Tem lá um curso online que eu estou fazendo meio devagarinho, mas estou fazendo. E uma das coisas interessantes quando a gente pensa em termos de complexidade é sair um pouco desse raciocínio linear. Na verdade, quando eu fiz um tempo de engenharia, eu me lembro que normalmente você trabalha de uma maneira bem newtoniana, né? Você isola o máximo possível os elementos e tenta trabalhar com eles de maneira previsível. Acontece que, a gente constrói pontes, faz foguetes, tal, etc. e tal, mas na verdade a realidade é quase impossível você isolar as coisas e as coisas não se comportam de maneira linear, né? Tem aí um título de um paper bastante interessante que chama More is Different, mais é diferente. Toda vez que as coisas aumentam de volume ou de escala, as coisas mudam um pouco de natureza, e acho que a complexidade dá conta disso. Eu acho que uma das bases, dos fundamentos do pensamento complexo é levar em conta que as coisas são sempre interdependentes, que é muito difícil você isolar, e que também a maneira como as coisas se desenrolam, ela pode ser aos saltos, elas podem oscilar em torno de um padrão relativamente previsível e sem mais nem menos elas assumem outro comportamento completamente insuspeitado, né? Essa coisa de saltos, essa coisa de mudanças bastante dramáticas. É um dos problemas que a gente tem hoje até com o aquecimento global. Um dos problemas do aquecimento global é a gente não ter certeza dos desdobramentos de uma mudança pequena
na temperatura. Uma mudança pequena em sistemas complexos pode desencadear processos completamente insuspeitados e levar a coisa para um outro patamar muito mais imprevisível. Bom, a sociedade é assim, a economia é assim, adolescentes, mulheres, homens, todo mundo é assim. A complexidade é um conceito bastante rico. Recentemente eu li um livro muito interessante em que ele tentava, de um bioquímico, né, ou um biólogo, que estava tentando inclusive explicar ou dar uma teoria do surgimento e do desenvolvimento da vida biológica a partir de considerações que levam em conta, claro, complexidade e uma questão que eu também acho que vale a pena, que é a questão de energia. Como é que as coisas se organizam conforme a energia disponível e motoristas do Uber que param onde eles absolutamente bem entendem. Falando em teoria do caos, né? Bom, pois bem, então vamos lá. Continuando na nossa saga. Quando você analisa um sistema, seja o clima, seja a sociedade, seja um organismo, tal, acontece que, dadas as condições de energia disponíveis, o ambiente, etc. e tal, esse sistema ele vai se organizar e vai ficar dentro de um certo padrão. Um padrão que não é exatamente previsível, mas ele não é tão imprevisível assim. É só a gente pensar no clima. Ele oscila, mas dentro de uma certa média. Né? Se as condições não mudarem muito, ele fica oscilando dentro de um padrão. Né? Se você plotar isso vira uma curva onde mais ou menos as coisas se encaixam, né? Tudo mais ou menos previsível. Se você mudar a quantidade de energia disponível, se você mudar alguma variável qualquer, pode ser que o sistema inteiro, aquele tipo de arranjo não funcione mais e ele salte para um novo patamar em que outras coisas novas se organizam. Nesse caso, uma coisa que ele coloca como muito importante para o surgimento da vida não é só condições muito peculiares que teriam acontecido nos primórdios, né, condições fotoquímicas, bioquímicas, termoquímicas, o diabo, mas também o surgimento ou a presença de alguns elementos catalisadores. Elementos catalisadores, a graça de um catalisador é que ele permite que alguma coisa que normalmente não aconteceria naquelas condições, ela aconteça consumindo muito menos energia. Ele facilita, ele não se envolve, ele simplesmente facilita, ele muda um pouco ali o arranjo e facilita. Eu tenho um catalisador aqui que é um filtro no meu escapamento que controla um pouco os poluentes porque ele favorece reações que não aconteceriam. Deve estar chato isso, mas bom, eu vou chegar em algum ponto justo, vamos lá. E agora eu quero chegar já dei essa noção, né, que as coisas se organizam de maneira complexa, tudo é interdependente, as coisas se organizam num certo padrão, dadas as condições, se as condições mudam, elas pulam para um outro patamar. É só pensar da água, a água se você esquentar um pouquinho, a partir de um certo ponto ela vira vapor e não tem conversa. Se esfriar, ela volta a ser água. Se esfriar mais ainda, ela vai para gelo. Né? Então você vê patamares aí, praticamente fases, que correspondem a maneiras de se organizar conforme as condições de temperatura, pressão, o diabo. Agora vamos para a sociedade. Eu tenho cá para mim, e a minha tese até agora, é que esse é um efeito absolutamente insuspeitado, que ao invés de a gente, ao democratizar o acesso à tecnologia, ao democratizar o acesso à informação, ao democratizar tudo que você pode imaginar, né? Os aparelhos, o hardware, o software, tudo, que isso ia provocar um segundo iluminismo, um segundo renascimento, que a gente ia liberar as pessoas, né, da ditadura, da opressão, sei lá do que, não sei, tinha aquela coisa meio libertária, meio ingênua. E hoje eu estou bastante surpreso e desconcertado, como muita gente também, pelo rumo que as coisas tomaram, porque uma vez que você democratizou e deu essas ferramentas, as pessoas passaram a se auto-organizar de uma maneira que não estava no meu radar, porque eu era ingênuo. Né? E hoje eu percebo o seguinte, que isso não é uma maneira elegante de falar, não é uma maneira agradável de falar, mas eu acho que o que a gente fez foi empoderar a burrice. Né? E eu vou colocar aqui uma tese minha. Para mim, burrice não é falta. Burrice não é a falta de informação.
não é que existe um vazio e que nós vamos preencher o vazio e a pessoa vai deixar de ser burra, né? E talvez a palavra não seja nem burrice, talvez seja estupidez, talvez seja boçalidade, talvez seja, eu não sei, deve ter algum termo até um pouco menos ofensivo, talvez preguiça mental, talvez Homer Simpsonismo, eu não sei. Deve ter, alguém arruma algum termo menos carregado, por favor. Eu talvez esteja um pouco aqui passional, mas eu acho que o que aconteceu é o seguinte, na minha cabeça burrice é um modo de vida, né? Burrice significa você construir um modelo bastante simples de se construir e se ater a ele e defender isso que você construiu, né? A burrice se constrói e a burrice se defende, né? Acho que a diferença entre uma pessoa, quando eu vejo alguém que é curioso e que vai atrás de novas informações e que quer sempre aprender, isso é um bom exemplo de alguém que não tem pudor, né, de pegar a sua própria burrice e desmontar a burrice, né, para tentar ver se consegue alguma coisa um pouco mais poderosa, um pouco mais ampla, né? Mas então, de qualquer maneira, a burrice a gente pode até defender do ponto de vista energético. O nosso cérebro, ele é quer dizer, uma máquina bastante complexa, né? Ele não é uma CPU, não é um computador, e ele tem basicamente dois mecanismos, um mais antigo e absolutamente genial, não vou falar da razão, não vou falar da imaginação, eu vou falar do piloto automático. O piloto automático significa o seguinte, são coisas que você não precisa nem pensar, eu não preciso pensar para trocar marcha, eu não preciso pensar para frear, porque isso já entrou tudo em piloto automático. O piloto automático, ele não só é mais rápido, ele é muito mais eficiente, ele consome menos energia, ele leva em consideração muito mais fatores, né, minha intuição, muitas coisas estão em piloto automático, e isso talvez seja a grande conquista da evolução. Por outro lado, você tem um sistema especialista no cérebro que é a razão. A razão, por mais que a gente venere, adore, a razão é meio... ninguém gosta muito, porque a razão significa pegar aquele modelo que você tinha construído, eventualmente desconstruir, aí você tem que parar para pensar, avaliar, né? Isso demora, isso é penoso, isso tem incerteza, né? Isso ocupa a sua cabeça. Então, razão, por mais que a gente, né, os iluministas e os secularistas aqui gostem de elogiar a razão incomoda até a gente mesmo. Ela consome energia demais. Se eu tivesse que pensar, raciocinar cada vez que o motorista do lado faz uma conversão sem dar seta, eu já teria batido, né? É que já virou, infelizmente, algo inconsciente. Então a razão, por mais que a gente venere, a gente se diz racional, mas o grande prazer de todo mundo é o piloto automático, né? Por isso que a gente toma cerveja, por isso que existem os entorpecentes, as séries, as novelas. O ideal é a gente andar no piloto automático, né? Ninguém fica nas férias, muito raramente fica nas férias, né, questionando tudo que você já sabia e mergulhando numa aventura sem fim. Pois bem, então a burrice, na verdade, é uma opção, é um sistema, é um modo de vida bastante eficiente, que defende aquilo que ela construiu. Aliás, tudo que é construído, de alguma maneira, se defende, né? E a burrice se ressente quando ela é questionada, porque isso significa o quê? Jogar fora um investimento, né? Parar de funcionar uma maquininha que já estava funcionando, engatar uma primeira que é lenta, que é custosa, que é ruidosa, que é a razão. Então a burrice se defende. Até hoje, agora vamos falar de complexidade de novo, da maneira como a sociedade estava estruturada, né, levando em conta os sistemas educacionais, a mídia, os jornais, etc. e tal, a burrice, ela estava, coitada, numa forma amorfa, ela não conseguia se estruturar, ela não conseguia se organizar, ela estava sujeita a essa ditadura iluminista da razão, dos argumentos, da informação e tal. Isso, a gente tinha a mídia de massa para isso, a educação de massa para isso, a gente tinha os jornais, a gente tinha as ideologias, a gente tinha as religiões, tudo isso de uma certa maneira obrigando a burrice a se conformar a padrões que nem sempre são tão aderentes assim. Na hora que a gente deu as ferramentas todas para que as pessoas consigam construir a sua própria burrice, né, se estruturar
né, e fazer frente, né, essa agressão, essa invasão da razão ou da informação ou do conhecimento, é como se a gente estivesse mudando de fase. A gente mudou a química do ambiente todo, a gente colocou um novo catalisador, que é o digital. Então hoje, para a burrice se organizar e se estruturar, a energia é muito menor, é muito mais fácil, e você diminuiu, né, aquele gap que tinha, aquele gap entre quem sabia e quem não sabia, né? Aquele gap que fazia com que aqueles que não sabiam, ou aqueles que, né, sabiam, que, né, tinham alergia ao conhecimento, que eles ficassem um pouco abaixo do radar, abaixo da linha d'água, né? Na hora em que a gente introduziu e democratizou o digital, a gente está permitindo que não só a burrice consiga se armar, né, consiga construir o seu próprio arsenal, né, porque ela consegue encontrar tudo aquilo que a reforça, tudo aquilo que a confirma, tudo aquilo, né, que dá ainda mais confiança, né, no seu piloto automático, como você permite que ela consiga inclusive fazer frente de uma maneira mais estruturada, mais massiva, a qualquer tentativa de mudança daquilo que você pensa ou daquilo que você acredita. Estou quase chegando aqui no meu destino, eu estou feliz que eu acho que eu consegui. Eu estava com certo receio de conseguir colocar tudo isso num tempo compatível aqui com o trânsito, mas eu acho que eu estou chegando aí. A conclusão que eu chego hoje é que estamos num outro mundo e que mudamos de fase, não de fase de game, né, não, mas de fase da maneira como as coisas podem se organizar ou não, né? Pega lá, o Império Romano conseguiu estruturar um certo tipo de ordem, mas na hora que você percebe que essa ordem ela precisa de várias condições, inclusive de uma certa energia disponível para se manter, né? Na hora em que isso colapsa, então o que acontece? O aqueduto quebra, ninguém sabe consertar, não tem mais água, as cidades ficam inviáveis, as escolas deixam de transitar. Aí o que acontece? As pessoas voltam para algum tipo, né, de organização que elas já conheciam. E acho que o que pega é que a gente já nasce, e aqui é uma outra coisa que eu acredito, acho que a gente já nasce com alguma coisa que a gente poderia chamar de natureza humana, né, algumas coisas já vêm embutidas no nosso hardware e software, que a gente já nasce com um sistema operacional automático bastante afinado, bastante poderoso, né, bastante vigoroso, de tribalismo, de apego às próprias convicções, de apego à superstição, de apego a narrativas mágicas. Isso vem embutido. O nosso sistema operacional, construído ao longo de milhões de anos, é um sistema baseado na superstição, na aprovação pelo próximo, no pertencimento ao grupo, no horror àquilo que ameaça o seu grupo ou a sua tribo. Então é muito fácil, né, uma vez que a gente muda as condições todas, a gente cair de novo num sistema operacional que funciona super bem. Aliás, tem vários prazeres associados a isso. É só ver qualquer campeonato de futebol para você ver a intensidade do prazer associado ao pertencimento a alguma coisa absolutamente abstrata como uma bandeira de time, né? Então a gente tem prazeres muito profundos que estão ali, são latentes, então sempre é um risco permanente. E isso hoje a gente não só consegue retroceder para esse estado um pouco primitivo, por assim dizer, mais arcaico, como consegue, graças a esses catalisadores novos, ampliar a escala disso e fazer com que isso funcione de uma maneira um pouco mais assustadora. Caríssimos, raríssimos ouvintes, eu acho que é isso que eu tinha a dizer para vocês. O semáforo está fechado, o que me tranquiliza na hora de fazer o seguinte: parar esse episódio. Um grande abraço, espero que tenha valido a pena e até mais.